Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente acabou de se ver. Espero que vocês tenham visto a última aula. E, gente, essa vai ser minha última aula com vocês, muito provavelmente, porque na semana que vem já vai ser um novo professor. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 semaninhas comigo. Comentem aí no vídeo que depois eu dou uma olhada, o que vocês acharam, o que eu poderia melhorar. Não vai ter próximo, provavelmente, mas enfim, eu gosto de ter o retorno de como tem sido, então comentem aí como foi. Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa. A minha foi muito boa, inclusive, vocês pararam, eu cortei meu cabelo. Mas enfim, dane-se. E, bom, é isso, gente. Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa. Que nem eu falei na última aula, assim, semana vai ter simulado. Não esqueçam, qualquer dúvida chamem a gente e participem, vai ser muito importante. A aula de hoje, a sexta aula, a gente vai ver teorema de Tales, suas consequências e os triângulos semelhantes, que foi uma coisinha que a gente falou um pouquinho já na última aula, tá bom? Vamos começar então com o teorema de Tales. Qual que é a propriedade por trás do teorema de Tales? No teorema de Tales, a gente vai ter várias retas paralelas, então as retas paralelas são aqui R1, R3, R4. Eu acabei de perceber que deveria ser R2 e R3. Mas, enfim, a gente vai ter várias retas paralelas, e no momento em que a gente vai traçar, né, a gente traça outras duas retas, né, essas retas, perpendiculares não, mas que cruzam essas duas retas, a gente vai ter uma proporcionalidade entre elas. O que isso significa, né? Então, a gente vai ter aqui, se essas retas aqui são paralelas, a gente vai ter que do ponto A até o B dividido pelo B sobre dividido pelo BC vai ser igual a razão entre A' e B' dividido por B' C', ou seja, é proporcional, tá vendo? Você pegar essa parte aqui e dividir por essa, vai dar a mesma coisa que se dividir essa por essa. O que significa quando a gente fala que a razão entre duas coisas ela é sempre igual? Significa que tem essa proporcionalidade. Então, se você está aumentando um de um lado, vai aumentar um do outro. Eu digo tipo, exponencialmente, assim, tipo, se você multiplica por 2 ou multiplica por 2, não necessariamente a adição é proporcional, mas também, então, se aumenta um tanto, vai aumentar esse tanto proporcionalmente. E é isso, o teorema de Tales é essa nossa propriedade, e quando a gente tem assim, aquelas saídas paralelas, a gente vai ter uma proporção entre a razão dessas coisas. E aí, no momento em que a gente vai tendo uma análise um pouco mais complexa, a gente consegue chegar em algumas consequências disso, especialmente na nossa questão do triângulo, né? A gente vê que está formando um triângulozinho e a gente consegue, a gente consegue chegar em algumas consequências. A primeira consequência é em relação às bissetrizes internas. A gente viu na última aula que a bissetriz é quando a gente tem um ângulo, e a gente pega esse ângulo, a gente vai dividir ele na metade, né? E aí, esse teorema das bissetrizes internas, ele diz o seguinte: quando a gente tem uma bissetriz aqui, né, nossa bissetriz interna, a gente vai ter uma proporcionalidade também entre os lados. Então, entre um lado e a parte aqui que está próxima a ele, né, da bissetriz, vai ser igual que pegar o outro lado e dividir pela outra parte, né? Então, a bissetriz, a gente vai estar dividindo aqui o nosso lado BC em duas partes, não necessariamente igual, podem ser que elas sejam em algum momento igual, mas não necessariamente, vai depender do triângulo. E aí a gente vai ter que um lado dividido por esse Mzinho, né, que é de um ponto até o ponto da bissetriz, vai ser igual que o outro lado dividido pela outra distância da bissetriz até o outro vértice. E é isso aqui, as letrinhas que eles usaram, enfim, é relevante, que é uma propriedade, né, para isso funcionar, esse M mais N tem que ser A, ou seja, a gente tem que estar falando do lado inteiro, mas o que é importante é quando a gente tem a bissetriz, um lado dividido pela partezinha que a bissetriz divide, é igual à razão entre esses outros dois.
Tá bom, a gente então já viu o teorema das bissetrias internas, agora vamos para outra consequência do teorema de Tales, que é o teorema das bissetrizes externas. Acaba assim um pouco, né? Tipo, você está falando de bissetrizes internas, então é porque existe uma bissetriz externa. O que que é essa bissetriz externa? A gente nem viu, né, na última aula, o que que é isso, mas é basicamente só se referindo ao ângulo. A bissetriz ela é sempre a mesma coisa, né? Então, quando a gente pega um ângulo, a gente divide o ângulo no meio, e quando a gente está falando da bissetriz interna, é porque a gente está falando do ângulo interno do triângulo, ou da fórmula, né? No caso, a gente está vendo triângulo, então do triângulo. Quando a gente está falando das bissetrizes externas, a gente está falando do ângulo externo. Então, vamos lá. Teorema das bissetrizes externas. Primeiro, vamos tentar entender como que a gente acha a bissetriz do ângulo externo. Primeiro, a gente vai achar esse ângulo externo, e aí, lembra, a gente viu na aula da semana passada, como que é o ângulo externo, né? A gente vai fazer uma continuidade de um dos lados, aí a gente pode escolher qual lado a gente quer, então, ou a gente vai pegar a continuidade de BA, ou a gente vai pegar a continuidade de CA. Eu escolhi aqui a continuidade de BA para ficar bonitinha na nossa figura. E a gente vai continuar ela, fazer uma continuidade. Depois que a gente fizer a continuidade, o ângulo externo vai ser o ângulo entre essa continuidade e o outro lado. Então, esse aqui vai ser o nosso ângulo externo, vai ser aqui da nossa continuidade até o outro lado que a gente tem. E aí, a nossa bissetriz, então, vai ser a divisão na metade desse ângulo externo. Então, é a bissetriz do ângulo externo, e é isso que a gente vai falar. É a bissetriz, né, externa. E aí, no teorema, que a gente faz? A gente já achou nossa bissetriz externa, então a gente vai aqui traçar, né, para a gente conseguir ver qual é a relação que a gente tem. A gente vai traçar aqui, continuar a reta aqui da nossa base, até encontrar nossa bissetriz externa, e eu chamei esse ponto aqui de D. Beleza, então eu dei aqui o nome que eles chamaram de M, N, A, enfim, aquele que só mantém uma proporção, né? Então A seria o lado em relação a A e C aqui em relação ao vértice C, B em relação ao vértice B, então eu mantive isso. Aqui o nosso vértice A vai ser relacionado ao nosso ladinho A, nosso vértice C é o ladinho B, assim por diante, e aí essa outra partezinha que a gente tem do outro lado da bissetriz externa, formada pela bissetriz externa, eu chamei de N. Tá bom, e aí o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma coisa semelhante, mas não exatamente na bissetriz interna, vai ser meio que o contrário. Não o contrário, né, mas a gente vai ter não exatamente a mesma coisa. Na bissetriz interna, a gente tá falando dentro do triângulo, a gente vai ter um lado dividido pela partezinha que tá aqui na frente dele, né, da bissetriz, é igual ao outro lado, pela outra partezinha. Na externa, a gente vai ter que esse lado dividido por tudo isso aqui que formaria, né, nossa bissetriz, então o lado inteiro do nosso triângulo mais o que forma a nossa bissetriz, então todo esse M vai ser igual o nosso outro lado dividido pelo que sobrou aqui. E é essa proporção que a gente vai ter no teorema das bissetrizes externas. Beleza? Fez sentido, gente? Isso aqui não é um conteúdo que cai muito, assim, exatamente né, nesse contexto. O que a gente vai ver em seguida, que é semelhança de triângulos, cai mais, por isso que eu peguei mais exercício, vou passar mais tempo. Estou vendo que agora estou chegando a 8 minutos de aula, então o nosso próximo tema eu vou demorar mais tempo, mas aqui eu quis pegar um exercício, de qualquer forma, para a gente treinar, apesar de não ser uma matéria que cai muito, eu acho que é interessante vocês verem, porque às vezes pode cair. E aqui esse é um exemplo, é o seguinte, a área coberta para o apoio da piscina da casa do Sr. Logan foi projetada no fundo do terreno na forma de um triângulo retângulo de catetos AB igual a 12 metros e AC igual a 6 metros, como mostra a figura. Insatisfeito com a área disponível, o proprietário pediu ao arquiteto que, mantendo a forma original, duplicasse o menor ângulo do triângulo, de modo que a área correspondente ao triângulo BAD de modo que a área correspondesse ao triângulo BAD. Qual o aumento do menor cateto que atende a solicitação do Sr. Logan? Tá bom, então o que a gente tem? Ele falou que o nosso AB é 12, então vamos escrever aqui AB igual a 12, AC igual a 6, e ele fala que ele vai querer
duplicar o menor ângulo do triângulo. E aqui ele já falou, né, que no menor ângulo do triângulo é esse x, e ele quer multiplicar, então ele quer que tenha mais um x aqui, de modo que a área correspondesse ao triângulo. E ele quer saber qual que é o aumento no menor cateto que atende à solicitação do Sr. Logan. Vamos então tentar entender o que ele pede. Ele está pedindo um aumento no menor cateto. Qual é esse menor cateto? Aqui a gente consegue ver que a gente tem um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo reto, a nossa hipotenusa é o lado que é o lado oposto ao nosso ângulo reto, né, o maior lado, que ele é o que está oposto ao nosso ângulo reto. Então, esse BC é a nossa hipotenusa. E aí, de cateto, a gente vai ter o BA e o AC. E ele já deu nosso valor, né? Ele falou que BA é 12 e AC é 6, então, claramente, o menor cateto que ele está falando é o C, que é o de menor valor. Ele está querendo saber qual que vai ser esse aumento, né? Então, a gente vai aumentar aqui o ângulo. Aumentando o ângulo, a gente vai ter uma nova abertura, e indo essa abertura aqui até indo de encontro com o nosso lado, ele quer saber qual que vai ser esse nosso valor aqui, que vai ser nosso aumento. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, pelo teorema das bissetrizes internas, né? Então, como ele falou que a gente está querendo duplicar, então é basicamente como se a gente tivesse um triângulo inteiro aqui, então a gente está considerando o triângulo BAD, e a gente aqui é a nossa bissetriz, né? Que está dividindo na metade. E pelo teorema das bissetrizes internas, a gente consegue saber que o nosso Z, então, um dos nossos lados, dividido pela partezinha aqui na base feita pela nossa bissetriz, é igual ao ladinho aqui do outro lado, pela outra parte aqui da bissetriz. Então, a gente vai ter que Z dividido por Y é igual a 12 dividido por 6. E nisso a gente chega que Z dividido por Y é 2 e Z igual a 2Y. Tá bom, não resolveu, a gente ainda tem duas incógnitas, a gente quer achar o x, lembrando que a gente quer achar o x, a gente quer achar esse aumento. E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso pelo Teorema de Pitágoras. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente pode pegar aqui o nosso triângulo grande, né, porque tá falando que ele é um triângulo reto, triângulo retângulo, então a gente pode pegar pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter que o nosso cateto, nossa hipotenusa ao quadrado vai ser um lado ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, né? Então, z ao quadrado igual a 12 ao quadrado, mais 6 mais y, que é o nosso outro lado, ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, vai ter 2y ao quadrado igual a 144, que é 12 ao quadrado. E aqui a gente vai aplicar produtos notáveis que vocês tiveram com o professor Eduardo, de Matemática B. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 4y ao quadrado igual a 144 mais 36, que é esse aqui, 6 ao quadrado, mais 12y, mais y ao quadrado. Beleza, a gente passa tudo para um... Aqui eu fiz a conta, 144 mais 36 é 180. A gente passa tudo para um lado, então passa essa parte aqui para o outro lado para igualar a zero. A gente vai ter 4y menos 180 menos 12y menos y ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente vai chegar, né, esse menos y ao quadrado com 4y ao quadrado em 3y ao quadrado. E aqui a gente pode ver que a gente está com uma equação de segundo grau. Vocês ainda acho que não viram a equação de segundo grau, mas vocês vão ver, talvez também já tiveram no colégio, então por isso que eu quis pegar essa questão. Inclusive, teve uma questão na lista da semana passada que também caiu, também caiu a equação de segundo grau, e mesmo que vocês não tiverem, é muito importante vocês treinarem, caso que vocês já lembrem da escola, então pelo menos tentar se acostumar, porque cai bastante, apesar de ser geometria, cai bastante a equação de segundo grau. Porque eu vou mostrar agora, porque você tem que ter umas percepçõezinhas, primeiro que você está misturando duas matérias, então fica mais complexo, e segundo que você tem que ter algumas percepções. Aqui a gente poderia simplificar, dividir tudo por 3, mas eu decidi não fazer porque não queria confundir vocês. E aí, então, beleza. Então, a gente vai aplicar a nossa Bhaskara. O que é o Bhaskara, né? A gente está falando que a nossa incógnita vai ser o menos b, mais ou menos b ao quadrado menos a raiz, né, de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa é a nossa formulazinha, e é como que a gente vai achar qual que é o b, qual que é o a e qual que é o c. Numa equação de segundo grau, que só para relembrar, a gente deixa assim na ordem, tendo o primeiro
o primeiro número junto com a incógnita ao quadrado, o segundo número junto com a incógnita sozinha e o terceiro número sozinho. Então, aqui y quadrado, y e nada. E aí, o número que acompanha a nossa incógnita ao quadrado é o nosso A, o número que acompanha a nossa incógnita, a primeira, né, é o nosso B, e o nosso número sozinho é o nosso C, e é só substituir nessa fórmula aqui. Então, tomar cuidado com o sinal, né? Então, é menos B, e o B aqui é menos 12. E aí, a gente vai resolver essa equação. Resolvendo essa equação, a gente vai chegar aqui, y pode ser 12 mais ou menos, né? 48 dividido por 6. E aí, resolvendo essa equação, a gente tem que y1 igual a 12 mais 48 dividido por 6, que é 10, ou então o nosso y2 é 12 menos 48 dividido por 6 igual a menos 6. A gente não... O que é legal da gente ter aqui? Talvez isso pudesse ficar um pouco meio estranho, tipo, deu um negócio negativo, o que eu faço? Gente, a gente tá falando de geometria, a gente tá falando de um negócio, tipo, físico que existe, a gente não consegue ter um lado negativo, entende? Então a gente não pode falar que aumentou em menos 6 metros, sabe? Enfim, não dá, então a gente vai descartar essa possibilidade, então y2 não existe para nossa solução, então o nosso y correto vai ser y1, que é 10, que é a nossa alternativa D. Beleza? Aqui misturou então com Bhaskara, espero que tenha feito sentido para vocês. Caso não tenham, mandem uma mensagem e dê uma olhada na lista da semana passada, que também teve um exercício com equação de segundo grau, porque cai bastante equação de segundo grau no meio das questões, então é importante vocês treinarem. Beleza, nosso segundo tópico da nossa aula é semelhança de triângulos. Aqui sim, essa matéria é bem importante. A outra também é legal de ter uma noção, mas como eu falei, não cai tanto. Essa matéria de triângulos cai e cai muito. Então, primeiro vamos entender o que é semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos, quando a gente está falando de triângulos proporcionais, ou seja, os seus ângulos eles são congruentes. Foi o que eu falei na última aula, lembra? Quando a gente tem de triângulos congruentes, a gente está falando que eles são idênticos, é o mesmo tamanhozinho. Se a gente está falando de triângulos semelhantes, a gente está falando que eles são proporcionais. Então, talvez tenha esse triângulo aqui e você aumenta ele um pouquinho ou diminui ele um pouco, mas a proporcionalidade se mantém. Ou seja, a abertura desses ângulos estão se mantendo mesmo que o tamanho do lado esteja diminuindo. Então, eles vão ser semelhantes, vão ser proporcionais. E aí a gente tem algumas, que nem na questão da congruência de triângulos, que a gente tinha possibilidades para analisar, para ver se o triângulo era congruente ou não, a gente também tem aqui para semelhança. Então, a gente tem algumas possibilidades. A primeira é a gente ter dois ângulos correspondentes, então, ter dois ângulos iguais, né? E aí, com isso, eles vão ser semelhantes. E eles sendo semelhantes, a gente vai ter justamente a proporcionalidade, né? Então, a gente vai ter os nossos lados, eles vão ser, a razão entre eles vai ser a mesma. Então, A dividido por A' é igual a C dividido por C', que é igual a B dividido por B', ou seja, eles são realmente proporcionais. É importante vocês terem em mente que a gente está falando de ângulos ou lados correspondentes, né, homólogos. Então, por exemplo, se a gente tem esse ângulo aqui de 2,5, a gente está falando, então, que o lado que está oposto a ele vai ser correspondente ao lado oposto ao nosso ângulo, que também é de dois tracinhos no outro triângulo, entende? E que só de um vai ser o A, que vai ser o A', então para a gente manter isso, às vezes a figura pode estar em um outro formato, né? Mas a gente tem que ter em mente, então tem lá um triângulo de 45 graus aqui, a gente vai ter que achar um outro triângulo, no outro triângulo a gente vai ter que achar também um ângulo de 45 graus e ver o lado oposto para a gente saber qual lado é correspondente a qual, para a gente conseguir fazer essa proporção. E aí, aqui a gente tem esse sinalzinho, né, esse tio, quando a gente coloca é porque ele significa que a gente está falando realmente de semelhantes, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'Bc', e C', então a gente está falando aqui, né, que a nossa razão é uma constante. E aqui ele usa K, porque realmente é uma constante, então a divisão entre os lados vai ser sempre a mesma, ou seja, é constante. E é isso. Nosso segundo caso é dois lados homólogos, proporcionais e pelo menos um ângulo igual. Ou seja, a gente tem que ter dois lados correspondentes, né? Então, B correspondente a B', o A correspondente a' com relação ao
ao nosso ângulo, correto? E aí a gente tem que ter pelo menos dois lados proporcionais. Então, por exemplo, se aqui for 2 aqui e aqui for 4, então a gente está aqui duplicando, né? Se aqui for 3, aqui tem que ser 6, então a gente também tem que multiplicar. Então é isso, que eles sejam proporcionais e pelo menos um ângulo igual. E aí a mesma coisa que a gente tem, né? Então C dividido por C' é igual a B dividido por B', e etc e tal. E aí que é a nossa questão de semelhança, e beleza, e nosso terceiro caso é todos os lados homólogos proporcionais. Então, no triângulo congruente a gente tinha que falar que todos os lados eram congruentes, ou seja, todos os lados eram iguais. Aqui a gente tem que falar que todos os lados homólogos, ou seja, todos os lados correspondentes, eles são proporcionais. Então, o que foi que eu falei? Se A aqui corresponde ao A', e que o A é 2 e o A' é 4, então tá duplicando o nosso B. Se for 3, aqui tem que ser 6. Se o C for, sei lá, 4, aqui tem que ser 8. E assim por diante, tem que ser proporcional. Beleza, essa foi a nossa semelhança de triângulos. Agora vamos fazer dois exercícios, espero que dê tempo, a gente tem 9 minutos. Primeiro exercício, Enem. A sombra de uma pessoa que tem 180 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir, e aí quer saber. Ou seja, vamos desenhar aqui, que é falando. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m, então a pessoa tem 1,80 m, mede 60 centímetros, então a sombra é aqui. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros, então a gente tem um poste que a gente não sabe a altura, mede aqui 2 metros. Mais tarde, então aqui o nosso sol mudou, né, e aí a sombra vai diminuir. A sombra do poste diminui 50 centímetros, ou seja, 2 metros foi para 1,5 m, e a sombra da pessoa passa a medir, ele quer saber quanto que vai medir aqui a nossa sombra. Lembrando que a altura da pessoa e a altura do poste não muda. E aí, o que a gente pode tirar disso? A gente está falando aqui do Sol, a gente está falando que o ângulo de incidência é sempre o mesmo, né? Então, tá vindo uns raios solares de um mesmo lugar, então o ângulo de incidência na pessoa é o mesmo ângulo de incidência no poste. Então, esse ângulozinho aqui é o mesmo que esse, e, consequentemente, esse ângulo aqui de encontro com o chão é o mesmo que esse, né? Porque a gente está falando de um chão reto, né? Então, a gente está falando de triângulos semelhantes, porque a gente tem os três ângulos iguais, né? Tem um ângulo reto aqui, e a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo aqui de encontro com o chão. Então, a gente está falando de semelhança de triângulos. E a gente também vai ter semelhança nesses dois triângulos. Vale lembrar que a gente não está falando que esse triângulo aqui da situação 1 é semelhante à da situação 2, mas sim que os triângulos na situação 1 são semelhantes e os triângulos na situação 2 também são semelhantes, entre eles, cada um. Beleza, então nisso a gente consegue, se a gente sabe que são semelhantes, a gente consegue saber então que a razão entre os lados são iguais, são constantes, né? Então aqui na primeira situação a gente consegue saber que 1,8 dividido por h vai ser igual a 0,6 dividido por 2. Nisso a gente consegue achar a nossa altura do poste, que vai ser 6, fazendo aqui a continha. E aí, como a altura da pessoa e do poste não muda, a gente sabe que aqui, então, no poste, ele tem uma altura de 6 metros. E a gente consegue, então, fazer a semelhança de triângulos na situação 2. Na situação 2, então, a gente vai ter que 1,8 m dividido por... tá errado. Eu fiz aqui a conta errada, mas o resultado dá certo. 1,8, eu vou corrigir isso na hora de postar, tá? 1,8 dividido por 6 vai ser igual a x dividido por 1,5. Fazendo essa conta, a gente vai chegar que o x é igual a 0,45 metros. 0,45 metros é a mesma coisa que 45 centímetros, né? 1 metro é 100 centímetros, 0,45 metros vai ser 45 centímetros. E a nossa alternativa B. Vamos para o nosso segundo exercício e último. Está acabando a nossa aula. Ele, de novo, como eu falei, essa matéria cai mais, principalmente no Enem, que mexe bastante com lógica. Então cai bastante no Enem. Presta atenção e cai também nos vestibulares, então é um assunto importante. Segundo exercício que ele fala. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, ele percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é.
Então, aqui eu fiz o nosso desenhozinho. Então, aqui tem uma rampa, a altura mais alta é 2,2, e aí, claramente não tá muito proporcional à medida, né, que o 3,2 claramente parece ser menor que o 2,2, mas enfim, é só pra gente entender. Então, e aqui tem a rampa, que é o máximo aqui, na altura máxima é 2,2. E o cara foi caminhando, e aí quando ele percorreu 3,2 metros, ele viu que ele já estava a uma distância de 0,8 metros do chão. Ele quer saber quanto mais ele precisa caminhar para ele conseguir chegar aqui na altura máxima. Nisso a gente consegue, então, a gente consegue ter uma semelhança de triângulos, porque a gente está falando entre esse triângulozão, né, e o triângulozinho. Por quê? A gente está falando de dois ângulos iguais, né, então 90 e 90 graus, o mesmo ângulo que é esse aqui pequeno, e de lados proporcionais, né. Aqui o nosso lado é proporcional, o outro também é proporcional, porque a gente está falando aqui de uma coisa constante. Então a gente está falando de triângulos semelhantes. Sempre que a gente tiver um triângulo e a gente for dividindo ele de uma maneira que fique, que mantenha, né? Então aqui fazendo isso aqui que forma com o outro lado um ângulo de 90 graus, aqui também tem que formar um ângulo de 90 graus. Se aqui formasse um ângulo de, sei lá, 80 graus, aqui também teria que formar um ângulo de 80 graus. Então toda vez que a gente vai dividindo assim, mantendo o ângulo, a gente tá falando de triângulos semelhantes, tá bom? Então beleza, a gente falou de triângulos semelhantes, então a gente pode fazer a proporcionalidade. Então a gente vai ter que o 3,2 dividido vamos pensar, a gente está falando desse triângulozinho semelhante ao triângulozão. Então, esse ladinho dividido pelo ladão tem que ser igual a essa alturazinha dividido pela alturazona, tá bom? Então, o 3,2 dividido por 3,2 mais x é igual a 0,8 dividido por 2,2. Fazendo essa conta, né, então a gente passa multiplicando aqui, a gente vai chegar que o x mede 5,6 metros, que é a nossa alternativa D. Uhul! Beleza, gente. É isso, ainda acabei antes do tempo, cara. Nossa, meu Deus, como que eu faço as coisas? Às vezes eu me subestimo, eu acho que eu vou demorar muito mais, às vezes eu vou demorar muito menos. Enfim, gente, não vou ficar aqui perdendo tempo gastando tempo de vocês falando bobagem, só porque eu sou boba. Quero falar o seguinte, de falar de novo, hein? Simulado. Não percam o simulado. Se tiverem uma dúvida, me mandem, tá? Na última aula eu esqueci de colocar aqui, mas na última aula eu coloquei meu telefone, eu já falei com vocês no grupo, coloquei meu e-mail, mandei mensagem, o que vocês preferirem. Façam o simulado. E, gente, muito, muito, muito obrigada pelas aulas. Eu tô acompanhando, eu vi que vocês colocam lá, curtiu no YouTube, vocês colocam várias coisinhas e mandam mensagem lá no grupo, me chamam no privado. Eu adoro quando vocês interagem comigo, então interajam. Podem mandar sempre, eu fico muito feliz, então muito obrigada mesmo. Bom final de semana, bom simulado, boas semanas. Acredito que a gente não vai se ver tanto mais agora, já que o novo professor vai assumir. E é isso, gente. Eu não vou ficar aqui falando, porque eu falo muito, então é isso. Beijinhos. Até a próxima. E é isso, gente. Beijos.